Felipe, boa noite. Primeiramente, queria perguntar ali sobre a questão do último terço, né? Algo que a gente já tinha conversado antes em outras oportunidades. Hoje, novamente, o Bahia faz uma boa partida, principalmente ali no primeiro tempo, mas chega bastante no último terço e não consegue converter em gols. O que é que você pode fazer, né, pensando já numa possível classificação, para melhorar essa situação para a próxima fase? Boa tarde, meu amigo. Obrigado pela sua pergunta. O que nós estamos fazendo? 28 pontos, 28 gols. Devemos ser a terceira ou quarta melhor equipe a título de gol. Futebol é um esporte que faz poucos gols, né? Então, se for basquete, você vai chegar no último terço do basquete, você vai fazer 123 a 98. Futebol é 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Nós enfrentamos simplesmente o primeiro colocado, talvez não, certamente o maior campeão dos últimos tempos, aliás, o maior campeão desde sempre do futebol feminino. Chegamos no último terço e estamos trabalhando. Acho que nada além do que a gente tem feito, buscar trabalhar a finalização. Primeiro tempo a gente faz 11 finalizações, com 8 delas no gol, versus 8 finalizações do Corinthians, com 4 delas no gol. É continuar trabalhando, não tem, assim, é difícil chegar no último terço, principalmente contra o Corinthians, estamos chegando. Na sequência no trabalho, acho que nada além do que a gente tem feito, que é muito trabalho, muito suor. Boa noite, professor. Queria perguntar ao senhor sobre o seguinte. Eu estava vendo um vídeo ainda ontem, né, da Aline Calandrini, que é ex-jogadora de futebol, comentando e exaltando a campanha do Bahia. O Bahia só depende agora de um tropeço da equipe do Flamengo para poder conquistar a classificação de forma antecipada. Gostaria que o senhor pudesse falar, fazer um panorama, né, do Bahia estar se classificando pela segunda vez consecutiva para uma fase final de Campeonato Brasileiro Feminino que é tão disputado, que é tão difícil. Legal essa pergunta, legal a abordagem da Calan. Eu fico muito emocionado. Calan foi uma atleta que eu acompanhei, vi muito, torci no Pan-Americano 2014, acompanhei em outros clubes, jogou no Santos, Corinthians, então ela tem muito entendimento do jogo. Então, quando ela desfere aquelas palavras, eu fico muito emocionado. Faz parte do trabalho que a gente tem feito, né? Quando eu chego no Bahia em 24, eu falo sobre isso. O Bahia queria subir para degraus gigantes, degraus muito altos, e é o que a gente tem feito. A gente entra agora para esse jogo sabendo que a gente ia colocar em campo o nosso tamanho. Por muitas vezes, muitos não acreditaram na gente. Então, a gente se impõe em relação a isso. Ainda falta um pouquinho para a classificação. Além desse jogo do Flamengo que você falou, tem, por exemplo, o jogo do Inter, que inclusive está empatado, Inter e Ferroviário também, caso continue assim, isso também nos favorece, entre outros. Cara, seguir trabalhando, assim, o Bahia tem coisas muito grandes. O planejamento do Grupo City, o planejamento do Bahia é muito sólido, ele é muito claro, jogar um futebol vistoso que represente essa torcida que vibra muito, que ela se sinta representada dentro de campo, e a gente tem feito isso. É óbvio que, mediante ainda a desigualdade socioeconômica que tem no futebol feminino, porque o Bahia faz investimentos sólidos, planejados, sem loucura, sem investir de uma maneira desestruturada, então ainda há uma desigualdade muito grande por uma folha de um Corinthians, uma folha de um Palmeiras, de um próprio Flamengo, Cruzeiro, entre outros, mas a gente, graças a muito trabalho, muito suor, muita entrega das meninas, tem conseguido equiparar isso com treinamento e vontade. Então, eu fico muito orgulhoso dessa equipe, muito orgulhoso dessas meninas. Agora é a gente descansar e tentar trabalhar forte para ir para esse jogo de juventude e conquistar mais pontos. Lipe, Gabriele Gomes mandou 2 perguntas. A primeira, ela quer saber do lance da expulsão, né? Ela disse que você ficou bem chateado e ele quer entender qual foi o motivo da expulsão, o que é que a árbitra relatou para te dar o vermelho. Fala, Gabi, você tem uns olhares muito aprofundados do jogo e eu gosto disso. Eu convido você, Gabi, que é uma pessoa muito esperta, uma pessoa muito antenada, a fazer algumas pesquisas. Eu convido você a pesquisar o jogo do ano passado contra o Fluminense, 24 de abril, 27 de abril do ano passado, 8ª ou 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que a assistente número 1 era a mesma Patrícia. E estou falando dela porque foi isso, naquele jogo ela chama, acho que a Thaislane era a árbitra naquele jogo, não tenho certeza,
a chama e diz, o professor fez algumas palavras, não vou falar em respeito ao público aí, e eu falei as palavras. Mas há uma grande diferença porque o que diz é que eu falei para a arbitragem. E a mesma coisa hoje, ela chama a Andresa falando que eu a xinguei. É só você ver o movimento. Qualquer pessoa que se encontra com alguma chateação, com alguma condição adversa, se você topa, e na época eu falo a mesma coisa, você bate seu dedo na quina de uma mesa, você fala, e é uma interjeição. É uma interjeição. E não foi, em nenhum momento eu falo o nome da Andresa ou de alguém, e eu nem me viro para ela, eu faço algo assim, falo, tá. E muito chateado naquele momento, porque o cartão da Oliveira é um cartão que atira no próximo jogo, e aí o que ela dá a entender é que foi um antijogo. Nesse mesmo jogo de hoje, logo no primeiro tempo, eu não lembro o momento, a Johnson pega a bola, fica com a bola na mão, era uma falta nossa. E quando vai a nossa atleta, ela joga a bola longe. E não teve o cartão. É sempre isso. É sempre com o Bahia, já era no masculino muito antes. É sempre isso. Aí quando eu falo de xenofobia estrutural que eu falei lá atrás, ela existe. A gente precisa falar disso. E eu fico triste por isso. Eu fico triste porque, e eu entendo, e eu não tenho orgulho de desferir essa palavra, não tenho nenhum. Mas eu questiono, levante a primeira pedra quem nunca, em algum momento de frustração, alguma coisa, fez isso. E não acusando alguém. Algo que você fala assim, droga, que coisa ruim. E foi algo assim. Não foi em nenhum momento para a árbitra. E aí isso me chateia. Mas, novamente, assim, são vários jogos. Há um despotismo da arbitragem que é sobremaneira. De ameaças, de coisas que vocês talvez não conseguem captar por conta de ausência, de som, mas sempre existe isso. E a gente é refém desse processo. A gente é refém porque elas podem falar o que quiser. Elas falam o que elas quiserem. Eu convido a qualquer um pesquisar. Em jogos, em meio de parada de hidratação, ela vindo, própria Patrícia, vindo no meio da minha parada, me interrompendo, sendo que é uma parada. E eu falo, e do outro lado? Então, é muito peso. Já falo isso, só que assim, é fácil vista grossa para muitas coisas. E é muito fácil você acusar algumas pessoas. É muito comum. E aí, quem acusa a arbitragem? Quem acusa, por exemplo, hoje, no gol do Corinthians, há um impedimento no lançamento da bola. Eu acuso quem? Quem que dá cartão amarelo para arbitragem ou vermelho e fala assim, ei, você não marcou esse impedimento, você está expulsa. Quem faz isso? Quem vai punir essa árbitra? Quem vai punir a árbitra que expulsou? E aconteceu similar isso, tá? América e Bahia, ano passado, um jogo que a gente começa avassalador, indo muito bem, 1-0 pra gente, 7, 8 minutos. Meu amigo Jorge, lá no América, há uma cobertura da Iane, uma bola dividida, e nessa bola dividida, a Iane ataca a bola resbate, bate no braço da Iane, ninguém tinha visto. O Jorge falou, expulsão, bababá. Ela é expulsa. A gente fica com a menos, um jogo de muitas guerreiras lá, na época, Suelen, Caiusca, uma vontade tremenda, tomamos um gol no final, da querida Pimenta, se eu não me engano, e aí sim, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, manda um ofício para a CBF, o ofício chega na CBF. O ofício chega na CBF, CBS olha, vê o vídeo, vocês estão razão. É isso que a gente tem, razão. 2 pontos a menos, talvez a campanha que nós fazemos esse ano já poderia ter sido no ano passado, soma mais 2. E eu estou trazendo alguns pontos, se vocês quiserem, eu tenho uma tarde inteira com vocês trazendo isso. E vejam, não é só no Bahia, tá? Isso é muito comum em outros clubes. E o que eu quero falar é sobre isso. Vamos falar sobre arbitragem? Vamos prepará-las, porque cobra muito, eu sou muito cobrado pelo Bahia, vou ser cobrado pela minha gerente, com razão. E eu trabalho isso, trabalho meu emocional, trabalho meu mental. Mas como é que você trabalha o teu mental no teu dia a dia quando você vê alguns processos atrapalhando o seu trabalho? Imagina você, câmera, agora, tem alguém lá atrás puxando o cabo da tua câmera e você tem que segurar. Você está com o teu microfone e alguém pendurado no teu microfone aí. Ou passando alguém correndo aqui em cima. O que você vai fazer?
É isso. É um grito de socorro que a gente está pedindo. Todo treinador. Todo é conversado. Então é triste. Peço perdão aí ao me alongar na conversa. Obrigado pela pergunta, Gabi, mas é sobre isso. É uma indignação com o todo, com o espetáculo. Talvez, para mim, uma das melhores partidas que eu vi o Bahia jogando, e nós fizemos outras boas, tá? Fizemos agora contra a Ferroviária, entre outros, um volume, mas não se esqueçam, contra um grande Corinthians, um time de grande qualidade. E aí a gente tem essas coisas ofuscando um pouco mais. E ao invés de eu estar falando aqui sobre sistema tático, sobre como que a gente fez para surpreender, sobre como no primeiro lance do jogo a gente estava preparado para pressionar o Bahia, o Corinthians e sair lá e sair na cara do gol e a gente sai. E no primeiro do segundo tempo a gente estava pronto para receber essa bola e entrar no terço final e a gente entra. A gente não está falando disso. A gente está falando de arbitragem. Até quando? Até quando isso? Desde que eu era pequeno isso acontece. E o que é feito? Nada. Porque é fácil falar que o treinador é louco. É fácil bater no treinador. Desculpe-me ter me alongado na resposta aí. A outra pergunta de Gabriele foi: você achou um resultado injusto para a produção do Bahia no jogo? Eu achei injusto por vários motivos. Acho injusto por vários motivos. O futebol nunca foi justo. Mas o justo dentro do jogo jogado não é o problema. É comum isso. Nós tivemos vários jogos que nós jogamos menos e ganhamos. Isso é do futebol. A injustiça, para mim, ela transcende esse ponto. Ela entra nessa parte que eu falei da arbitragem. Aí sim é injusto. É injusto quando não há limpeza sobre isso. Agora é natural, uma equipe ataca, a outra defende. Faltou como a pergunta anterior do amigo, assim, ainda falta um pouco mais nessa finalização, porque a gente tem ações. Pega o nosso aquecimento de jogo, a finalização. Pega a nossa semana, todas as sessões de treino, a finalização, entrada de terço, finalização. Faz parte. Então, é uma injustiça numérica, digamos assim. Nós tivemos um bom controle de jogo, mas, novamente, o Corinthians é um time muito bom. É um time que, se vacilar, elas fizeram. Mas a resiliência do Bahia de tomamos um gol e vamos jogar bola. Vamos jogar bola. A gente estava pronto para isso. Para tomar um gol, se tomasse mais um e lá. E aí, infelizmente, algumas pequenas coisas atrapalham, mas eu não gostaria de falar sobre injustiça do jogo, porque o jogo ele tem essas nuances, né? De você poder acertar, errar, e é por aí. Eu acho que foi uma infelicidade nossa, mas vamos trabalhar para que a gente consiga fazer esses gols aí e sair com os triunfos. Felipe, eu acho que quando se fala de Bahia e Corinthians, muita gente esperava um Bahia mais defensivo, um Bahia que esperasse o Corinthians. A gente não viu isso hoje. Você leu minha mente, inclusive, na sua análise, né? Queria que você falasse justamente sobre isso, né? Porque eu lembro de um jogo em 21, onde o Bahia praticamente esperou o Corinthians jogar. Hoje não. Hoje a gente viu o Bahia criando, o Bahia indo pra cima e o Bahia se defendendo muito bem. Queria que você fizesse sua análise disso. Pô, que legal de pergunta. Eu poderia falar de várias máximas que eu acredito. A melhor defesa é o ataque, é uma delas. Eu hoje briguei pra caramba com as laterais. Salta, encaixa alto. Os times têm muito, é muito comum ainda de querer respeitar. E nós respeitamos todos os adversários, mas nós respeitamos nossa história. E nossa história é jogar bola. A gente quer ir pra cima. A gente estava lá, 1-1, e, pô, tirando zagueiro e colocando ponta, colocando atacante. Quero ganhar jogo. Eu não ligo, isso é a característica do meu trabalho. Quando no Cruzeiro e aí nós vamos também para as quartas de final, se eu não me engano, o Cruzeiro fica em segundo ou terceiro com o melhor ataque. Naquela época, Bianca Brasil foi vice-artilheira. Agora aqui nós estamos em segundo ou terceiro, ano passado também terceiro ou quarto, alguma coisa assim. Eu quero fazer gol, o que é bonito do jogo é o gol, a melhor emoção do jogo é o gol. Eu busco isso, evidentemente não quero tomar gol também, e a gente tenta trazer esse equilíbrio. Nós sabemos ainda de algumas vulnerabilidades, eu vejo os torcedores às vezes, a gente está construindo e há um receio, a bola está lá, a gente treina isso. Entendam um ponto, assim, pode parecer mais seguro quando alguém pega a bola, dá um chute lá para frente. Mas entenda agora, você tem R$100 na tua mão, você tem ele R$100 na sua mão. Você tem a oportunidade de sair com esses R$100 e conduzi-lo até algum lugar. Só que se jogar esses R$100 para cima, ele já pode não ser mais seu. O que a gente faz isso? A gente pega essa bola e quer tentar controlar. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas se eu der um chutão, às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado. Então a gente trabalha para isso, para tentar minimizar esses erros, mas na hora que acerta a gente chega duro, chega firme lá. E aí, como vocês dizem, a gente é barril nessa parte. É isso? Pode falar. Felipe, claro que você não vai revelar o segredo, né? Não vai revelar a receita do bolo. Mas assim, eu percebi nas jogadas de bola parada, principalmente de escanteio, as jogadoras fazendo várias movimentações diferentes, né? Vários gestos assim que a gente
não está acostumado a ver no futebol. Já vi algo parecido assim na Copa do Mundo. Como é que o senhor fez assim para poder implementar esse trabalho, fazer um gestor diferente para poder enganar as adversárias? Como é feito toda essa construção? Você quer que eu entregue a receita, né, amigo? Futebol é algo sistêmico. Eu, desde pequeno, assisto futebol, gosto muito de futebol. E Arte da Guerra, Sun Tzu, tem algumas coisas que eu trago de lá, e uma delas é tornar-se imprevisível frente ao seu oponente. Então a gente cria algumas ações, nós temos uma variação de quantidade de jogadas e ações dentro dessas jogadas que são variáveis. Todas as atletas treinadas nas posições, entender os movimentos. Se você substitui, estava o Wendy fazendo o movimento de atração, por exemplo, que é uma dos movimentos que a gente tem. Entra a Vilma, você vai ver o mesmo padrão de movimento. Você tem no primeiro tempo a Raquel fazendo uma movimentação de primeira trave. Você pode entrar a Mila lá para fazer, ela vai saber fazer, a Roque vai fazer, e qualquer um. A gente trabalha isso. Mas não só nisso. No tiro de meta, na organização ofensiva, você vai ver nosso time ataca em 3-3-4, 4-3-3, a gente consegue atracar no 3-4-3 quadrado. A gente tem uma variação dessas ofensivas, defensivas, pela imprevisibilidade. A nossa ideia é tentar surpreender o adversário e não ser surpreendido por eles. Identificar quais são suas vulnerabilidades, identificar quais são seus pontos fortes e, a partir daí, a gente potencializar nosso jogo. Às vezes dá certo, às vezes não. Quando dá certo, é gênio. Quando não, é louco e faz parte do futebol.